Chegamos ao último episódio do Destino Vida e Saúde Amazônia. E que aventura extraordinária foi essa! Nas últimas semanas, nos deixamos envolver pela grandiosidade do Teatro Amazonas, pela movimentação vibrante do Porto de Manaus e pela história viva do Palácio Rio Negro. Exploramos os sabores autênticos e saudáveis da culinária regional. Nos encantamos com a energia pulsante dos mercados locais e mergulhamos nos saberes da floresta em um hotel no coração verde do mundo. Navegamos entre ilhas no segundo maior arquipélago do planeta, nos conectamos com tradições ancestrais e nos surpreendemos com a força e a beleza da vida selvagem. E para fechar essa viagem inesquecível, hoje você vai se maravilhar com o Encontro das Águas. Descobrir uma comunidade inteiramente flutuante e se divertir com um banho nada convencional. Aproveite cada segundo. O Destino Vida e Saúde Amazônia está só começando. Se você acompanhou todos os episódios até aqui, já sabe, o barco tem sido nosso companheiro de jornada pela Amazônia. E hoje não foi diferente. Logo cedo embarcamos rumo a uma experiência típica de Manaus e absolutamente inesquecível: nadar com os botos. Em Anavilhanas, tivemos o privilégio de apenas observá-los. Dessa vez, a gente pode entrar na água e ter um contato mais próximo com esses seres incríveis. Gente, a gente acabou de ter uma experiência aqui com os botos. Eu confesso, foi uma experiência que eu fiquei um pouco tímida, porque é um animal, assim, muito grande. Então, assusta um pouco esse primeiro contato, eu que nunca tive. Mas, assim, foi uma experiência interessante, pode-se dizer. Não foi ruim, foi boa, foi agradável, mas eu fiquei um pouco relutante, né? Mas eu tive alguns momentos ali em que eu consegui tocar nele. O boto se chama Salvador, todos os botos aqui têm um nome. Esse que a gente interagiu mais, o instrutor falou para mim que ele tem 20 anos, mas ainda é novinho, tá? Tá na flor da idade, ainda vai crescer muito e se tornar um boto completamente rosa. Mas assim, para a primeira experiência, valeu muito a pena. É incrível ver assim esse animal, sabe? É um negócio estranho, mas ao mesmo tempo é incrível. E o Dani também foi, ele se jogou também nessa experiência, que ele tá topando tudo aqui nesse destino. Dani, me fala, como que foi pra você ter esse contato também com esse animal a primeira vez? Confesso que eu também estava com um pouco de receio, que ele é muito grande, né? E também a questão da gente não conseguir ver muito abaixo do nível da água. Mas é uma experiência incrível, né? Encostar num animal desse, assim, pertinho da gente, sendo alimentado ali. Então, como você falou, assim, a pele dele é bem macia. E é muito legal ter esse contato com esse bichão, assim, da natureza daqui da Amazônia. Muito, muito legal, vale a pena. Depois da experiência com os botos, seguimos viagem rumo a uma comunidade totalmente flutuante. No caminho, fizemos uma parada especial para contemplar as icônicas Vitórias Régias, gigantes da natureza que parecem flutuar como obras de arte sobre as águas da Amazônia. Mas o nosso passeio está só começando. Agora a gente segue até a comunidade flutuante. Dona Raimunda, o que é uma comunidade flutuante? É algo inexplicável, diferente, né? Diferente, porque pra gente que já vive aqui esses anos todos, se tornou algo comum. Mas não deixa de ser diferente, né? Comum porque a gente se adaptou, já se acostumou na forma de andar. Pra mim, na casa do vizinho, emprestar alguma coisa, eu tenho que ter um barco, uma canoa, um remo, se não tem. Mas pra gente se tornou normal. Mas não deixa de ser uma comunidade flutuante. É admirável.
Meu Deus, que vai viver sobre as águas a vida toda. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali. Minha casa móvel para todos os lugares. Então, a casa é móvel, né? Ela fica sobre as águas o tempo inteiro. Sim. E só que qual que é a estrutura para você ter uma casa flutuante assim? Aí todo isso aí tem uma técnica, né? Para se fazer uma casa em terra, você pode fazer de madeira, de alvenaria, faz de vários jeitos. Agora, na água, tem que ser só uma espécie de madeira chamada assacu. Só se faz flutuante com essa madeira assacu, entendeu? Esse aqui é o alicerce da casa. E tem que ser um assacu de verdade, que é tipo assim, aquele que o povo conhece, o que aguenta 10 anos, 20 anos. Então as pessoas hoje sabem, hoje eu vou conseguir a boia que da minha casa aqui, eu tô tranquilo por 30 anos. Porque a boia tem resistência. Então dali que começa a transformação de um flutuante, de uma casa sobre as águas. Por que tem que ser essa madeira? O que ela tem de especial? Aí a resistência, porque ela é uma madeira que ela flutua, entendeu? Tem tantas outras que flutuam, mas não tem a mesma resistência que tem o assacu. Então acho que Deus preparou esse assacu porque sabia que um dia alguém ia morar sobre as águas, porque é a única madeira, sim, que serve para fazer flutuante. E a senhora veio morar aqui nessa comunidade em que ano? É de 89. 89? 89. Então já tinha algumas casas por aqui em Já 89? tinha algumas casas. Mas não era comunidade ainda? Não, era uma localidade, né? Existiam algumas famílias, mas ainda não era uma comunidade. Quando então se formou uma comunidade? Com registro, com CNPJ? A partir de, tipo assim, para se fazer uma comunidade, tem que ter quantidade de pessoas, né? No mínimo, 40 famílias, né? Foi quando eu cheguei, parece que destampou o catalão, que revestiu logo um multidão de gente. Só da minha família veio um monte, né? Aí, passei os tempos, aí eu vi que realmente havia necessidade de ter uma comunidade. Aí foi quando a gente fez uma reunião, né? Uma eleição, primeira chapa, segunda chapa, eu e outro candidato. E desde 2000 que eu venho já só renovando. Agora eu já quero de pendurar a chuteira. Mas desde 2000 que a gente começou, transformou em comunidade, né? Temos cadastro de família, a gente tem um censo todos os anos. E a partir daí começou a ser uma comunidade Lago do Catalão. Então, peraí, a senhora de 2000 pra cá Nunca nunca saiu do poder? Saí. Essa é uma prefeita de verdade, ó. Agora, dona Raimunda, me diz o que tem aqui na comunidade? Porque as pessoas às vezes podem achar que só tem casas, né? Que só tem moradores. Mas o que mais essa comunidade oferece? Nós temos temos igrejas, né? Evangélica e católica, né? Já é uma forma dos cristãos e agradecer a Deus, né? Eu sou católica, eu sou evangélica. Então nós temos a nossa igreja. Nós temos comércio, né? Nós temos escola, né? Nós temos ali o senhor ali, a pescaria de peixe, trabalha com turismo, né? Então cada um, graças a Deus, a gente tem o que é necessário para sobreviver, a gente tem aqui na comunidade. Nós temos até uma lixeira comunitária, uma casa de farinha flutuante comunitária, entendeu? Então, eu disse que a gente é comum, a gente é normal. Vocês têm tudo. A única diferença é que a avenida principal é água, né? 100%. Todos os bairros é água, mas temos tudo isso. Dona Raimunda, a senhora me disse que cresceu muito, né, desde a sua chegada para cá. Então, atualmente, quantas pessoas vivem aqui? Quantas casas que tem? Nós temos 117 famílias, né? E na faixa de 107, 108 casas, né? Porque tem algumas casas que tem 2 famílias. Aquela família não tem condições de fazer os seus passazinhos, então mora com a vovó, mora com a mamãe. Tem algumas casas assim que tem 2 famílias. A restante aí, tinha entre 400 a 500 moradores, pessoas. De 0 a 80, de 0 a 90. Agora sim, vou te fazer uma pergunta sincera aqui. Você olha para uma comunidade inteira flutuante. Sim. É água para todo canto, para todo lado. Me diz para a senhora, qual é a vantagem? Porque muitas pessoas podem falar, nossa, muita dificuldade, né? Tem que ir para qualquer lugar que você fosse, tem que ter um barco, tem que ter alguma coisa assim para se locomover. Mas qual é a vantagem de morar numa comunidade flutuante? Eu acho que é a tranquilidade, entendeu? Olha, aqui você viver 100% natureza, entendeu? Isso aqui eu acho que não tem valores pra gente que... Olha, eu tô aqui, eu tô vendo o passarinho, eu tô vendo os rios, eu tô vendo os botos, eu posso pular na água pra tomar um banho, entendeu? Eu vou bem ali, jogo a minha malhadeira, pego um tucunaré, um peixe pra fazer a caldeirada.
Então, para quem sabe o que é viver em natureza, hoje eu posso... A gente tem um grupo da comunidade, alguém tem um peixe, bota o peixe, o peixinho acabou de chegar, o peixinho pulando, o peixe, eu quero. Você comer aquele peixe com o sabor do peixe. A gente planta mandioca, a gente colhe a farinha, a gente planta macaxeira, planta jurumum. Então, isso a gente não acha difícil, entendeu? A gente acha gostoso viver a natureza. Em Catalão, a felicidade mora na simplicidade de um cotidiano tranquilo. No fluir das águas, no som dos pássaros, na partilha entre vizinhos. Ali descobrimos que a paz não vem do ter, mas do ser. Plantar, colher, viver em comunhão com a natureza e reconhecer em cada detalhe a presença do Criador. Isso é o que sustenta uma vida verdadeiramente abundante. Conhecer essa comunidade foi como abrir uma janela para um mundo mais leve, uma experiência que toca, transforma e fica. E a gente não poderia ir embora dessa terra rica e surpreendente sem antes conhecer um dos espetáculos da natureza, o majestoso Encontro das Águas, onde 2 rios se tocam sem jamais se misturar. Gente, estamos aqui no sol quente, só para mostrar para você essa maravilha aqui da natureza, o famoso Encontro das Águas. Rio Negro e Solimões. E o Serginho é o cara que entende tudo desse assunto aqui. A gente vai entender um pouquinho por que essas águas se encontram, mas não se misturam. Serginho, me conta aí. Bom, aqui de um lado vem o Solimões, que vem da Cordilheira dos Andes, do Peru. De outro lado vem o Rio Negro, que vem da Colômbia. E aqui se juntam, se forma o Rio Amazonas. Vão lado a lado de 10 a 12 quilômetros sem se misturar. Não se mistura por 3 fatores principais, que é a temperatura, a densidade e a velocidade. São bem diferentes. Rio Negro chega a 28 graus, Solimões 22. Tá? A densidade maior dos Solimões. Tá? E também, quando eles se juntam aqui, os dois se formam o Rio Amazonas. Aqui nós estamos no início do Rio Amazonas. Você falou aí da temperatura, né, da densidade. Agora, por que existem 2 cores diferentes? O Rio Negro completamente escuro e o Solimões é mais barrento, assim, mais amarelado. Por quê? Bom, o solo é bem diferente, né? O Rio Negro é devido à folhagem, o solo rochoso. Quando o rio enche, inunda a floresta, que chamamos igapó, que significa floresta inundada. Isso vai vários quilômetros no meio da floresta. E essas folhas que caem dentro do rio, elas se decompõem. Devido ao quê? Devido à temperatura ser muito alta e também o rio ser um rio meio parado, muito parado. E devido à raiz, o solo rochoso, então muda a coloração da água. Então o Rio Negro se torna ácido. Já o Solimões é devido à velocidade dele ser grande e também ele é um rio que está em formação. Então ele vai trazendo muito segmento para nós aqui da nossa região, que somos caboclo, né? Significa o fenômeno da terra caída. Vai derrubando os barrancos, que chamamos o argila, que se mistura com a água e se torna essa cor. São bem diferentes nesse módulo da vegetação, tá? O Rio Negro, a gente até entende ele ter esse nome. Mas os Solimões, de onde que vem essa origem? Essa origem ela vem do tucana, né, chamado Solimões. O Solimões ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. E para nós que somos marítimos, ele, na nossa carta náutica, ele vem como o Rio Amazonas da nascente à foz. Só que devido às origens caboclas, às tradições caboclas, eles mudam de nome, né? Cada local que passa, cada nome tem um significado indígena. Vem por vários nomes, Apurimac, Maranon, Ucayala. E quando ele entra no Brasil, se dá o nome Solimões. O nome Solimões, traduzindo no tucana, significa rio que corre, um rio veloz. Quando ele se encontra aqui, o Rio Negro e com Solimões, se dá o nome Rio Amazonas. O Rio Amazonas vem de uma origem de uma tribo também, as Amazônia, né? Que, segundo a história conta, que elas não tinham lado do seio, tiravam, eram arqueiras, com cabelo bem longo, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, teve um grande confronto e viram que elas uma mulher muito guerreira, né?
Então botaram esse nome, Amazônia, que significa mulheres guerreiras. Elas comparadas com as mulheres gregas. O Serginho falou que a temperatura é diferente, né? Eu estou aqui com as mãos nas águas do Rio Negro e agora eu vou para os Solimões. O Rio Negro, ele tem uma água um pouquinho mais quente. Os Solimões, a água, a temperatura é um pouquinho mais gelada. E a gente também nota um pouco a diferença da velocidade de cada rio, né? Aqui, como é o encontro das águas, você pode achar que eles estão basicamente no mesmo ritmo, mas não. Quando você vai um pouquinho mais para o Rio Negro, você percebe que ele é um rio um pouco mais calmo. Já o Solimões, ele é um pouquinho mais agitado. E a gente vai dando as voltas aqui, ó. Eu vou agora sair dos Solimões e entrar no Rio Negro, que é bem mais quente, a água bem mais morna. Mas os dois são agradáveis, tá? A temperatura dos dois é muito agradável. Gente, vale muito a pena vocês conhecerem esse espetáculo aqui da natureza. Nossa jornada pela Amazônia chega ao fim. Foi um privilégio descobrir um pedaço dessa terra tão rica em belezas, sabores, saberes e gente acolhedora. Cada encontro, cada paisagem, cada história deixou uma marca profunda. Levo comigo muito mais do que lembranças. Levo uma vivência transformadora. Este foi o último episódio do Destino Vida e Saúde Amazônia. Até o próximo destino.